Se a pessoa ficar surda por causa de um acidente de trabalho ou um acidente qualquer, ela tem direito, será, a receber o benefício de auxílio acidente? Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai descobrir juntos se essa pessoa tem direito ou não ao benefício. Vem comigo! Bom, antes de falar se a surdez dá direito ou não a esse tipo de benefício, penso que seja interessante a gente saber o que é um auxílio acidente. Ele não é o auxílio doença, é normal que as pessoas confundam, o nome é parecido e tal, embora o auxílio doença já se chame incapacidade, benefício por incapacidade temporária e tal, tá? Mas são benefícios distintos. Eu já fiz um vídeo sobre esse benefício, eu vou deixar o card aqui se você quiser dar uma olhada, saber mais a fundo e tal, então dá uma olhadinha no vídeo. De qualquer maneira, bem resumidamente, é o seguinte, é uma pessoa que sofre um acidente, seja esse acidente de trabalho ou não, tá? Então, em virtude desse acidente, a pessoa pode depois trabalhar, só que ela fica com uma sequela, certo? Então, em virtude dessa sequela, ela tem a capacidade de trabalho reduzida. Vou deixar aqui também um artigo de lei, tá? Que define oficialmente o que é esse benefício. Qualquer coisa você pausa ali, tá? Mas eu evito de ficar repetindo tudo isso até para o vídeo não ficar chato e não ficar muito longo. Se você acha o tema interessante, já peço que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, passa para os seus amigos. Uma dessa é interessante para as pessoas saberem, às vezes elas têm direito a alguma coisa e nem sabem. E com certeza não vai ser o INSS que vai ligar falando, olha, você tem direito a tal coisa. E já aproveita também para se inscrever no canal e ficar sempre ligado nas notícias. O auxílio acidente normalmente ele é pago, ele é concedido para a pessoa quando a pessoa tem um acidente, como é que eu posso dizer para vocês, específico, tá? Eu vou exemplificar, eu acho que fica mais fácil. Vamos supor o seguinte, a pessoa estava de moto e se acidentou. Infelizmente isso é bem comum, isso chega bastante no escritório, tá? Então, a pessoa, em virtude desse acidente de moto, ela vai se recuperar, vai para o médico e tal. Às vezes até recebe o auxílio doença antes, né, ou incapacidade temporária, mas depois ela pode voltar a trabalhar. Só que essa pessoa ficou com uma sequela, ela ficou às vezes, sei lá, com problema na perna, então não necessariamente ela vai ter que se aposentar, só que ela vai poder trabalhar, só que ela vai ter uma redução da capacidade, entendeu? Então a ideia do auxílio acidente é essa. Só que quando a gente fala, daí entrando no nosso tema de surdez, tudo isso, às vezes é complicado, porque às vezes a surdez, ou outras doenças, mas hoje a gente está falando da surdez, ela não é, ela não é de um acidente específico. E daí eu trago para vocês hoje o caso de uma mulher, uma atendente de telemarketing, tá? Já vou explicar para vocês o processo. E a discussão era justamente se pelo fato dela ter ficado surda, ela teria direito ao benefício de auxílio acidente ou não. Então esse processo que eu trago para vocês, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que acontece, fazer um resumão aqui, o que acontece é o seguinte, tem uma mulher que era atendente de marketing, certo? Ela trabalhava numa empresa nessa função e ela perdeu na audição, ela foi perdendo gradativamente. Então ela pediu para o INSS um benefício de auxílio acidente, dizendo que aquilo era um acidente e então ela teria direito ao benefício. O que acontece? O INSS disse, não, você não tem direito a nada, tá? Você não tem direito ao benefício e tal. Então ela contratou um advogado, ela foi para a justiça e na sentença o juiz ali que julgou de primeira instância, ele concordou, ele disse não, ela não tem direito, tá? Ela foi diagnosticada porque esse tipo de processo tem perícia e a perícia daí é de um médico indicado pelo juiz, tá? Na perícia foi confirmado que ela tinha uma surdez neurosensorial, certo? E mesmo assim o perito constou no laudo que ela podia exercer algumas atividades e tal, que embora ela tivesse tido essa surdez, então a surdez não se discutia mais, estava comprovado no processo, mas embora ela tivesse essa surdez, isso não reduzia a capacidade dela e não a impedia de trabalhar. E o juiz aceitou o laudo e disse, não, realmente, olha, você não tem direito ao benefício. Então ela recorreu para o Tribunal de Justiça, porque ela não estava satisfeita, daí assim, para quem não é da área, tem a sentença, que é a decisão de primeira instância, daí quem não está satisfeito pode recorrer, né? Ela recorreu para o Tribunal de Justiça e no tribunal os desembargadores eles chegaram à conclusão que sim, ela tinha direito ao benefício. Eu até vou trazer para vocês, eu trouxe uma cola aqui de uma parte da decisão que eu achei bem interessante do juiz, do desembargador, porque a gente vê ali que eles analisam o caso e tal, e enfim, eu vou dar uma lida para vocês. Ele diz o seguinte, que a segurada no caso é a mulher, a atendente, tá?
Ela exerceu por longo período a função como atendente de telemarketing, que apresenta surdez neurosensorial bilateral e que teve que ser reinserida para o desempenho de outra função, em razão da limitação para a atividade anteriormente exercida, no caso de atendente de marketing. Então, poxa, eu acho que, acho que a decisão foi muito bem acertada, porque se a pessoa trabalha muitos anos como atendente com aqueles fonezinhos, então, por mais que não fosse o caso da surdez ser só por causa disso, com certeza isso ajudou, certo? Então, se isso ajudou, caracteriza-se o acidente. E vejam que aqui a gente não está falando se o acidente é responsabilidade da empresa, se não é responsabilidade da empresa. Isso aí é direito do trabalho. A gente está discutindo aqui se o INSS deve ou não pagar o benefício em virtude disso. Aliás, a própria lei, ela prevê expressamente, novamente eu vou deixar o artigo da lei aqui, tá? Ela prevê expressamente se a pessoa tiver uma redução, tiver uma perda, tiver uma redução da audição, isso pode sim ser considerado um acidente, deve ser pago esse tipo de benefício, porque como eu falei para vocês, quando a pessoa é atropelada e fica com problema na perna, digamos que é mais, para identificar que é um benefício desse, é mais simples, tá? Do que a pessoa, porque certamente, né, eu não conheço o processo a fundo, mas certamente a mulher não chegou lá e depois de uns anos, olha, um dia colocou o fone e tal, e daí ficou surda naquele dia. Certamente o troço é gradativo, né? Então, às vezes é mais difícil comprovar isso, mas como tem esse artigo de lei, como ela trabalhou vários anos ali, como mencionou o juiz, então me parece, né, meio claro que essa atividade dela, pelo menos na pior das hipóteses, ajudou contribuiu para que ela tivesse essa perda de audição. Havia antigamente uma tabela chamada tabela de Fowler, ela tinha esse nome por causa de um pesquisador famoso de Nova York, ele, pelo que eu entendi, ele criou essa tabela, isso em 1942, ele criou essa tabela para dizer, ela criava um índice ali para dizer quando que a pessoa ficaria surda, com tantos por cento sim, com tantos por cento não, tá? Era considerado surdez, não era considerado surdez. Então ele criou essa tabela ela foi aplicada nos Estados Unidos entre 1949 e 1961, nosso Brasilzão, como normalmente a gente chega um pouco atrasado, né? Essa tabela começou a ser aplicada por força de uma portaria em 1983, ou seja, 20 anos depois que os Estados Unidos já tinha parado de aplicar a tabela, a gente começou a aplicar a tabela, mas enfim, assim funciona. Então, a gente começou a aplicar essa tabela, e eu estou falando tudo isso porque tem muitos juízes que aplicavam essa tabela, ou seja, diziam, olha, a surdez ali, a perda auditiva, ela tem que obedecer um certo critério de acordo com a tabela e tal. No entanto, essa proporção, essa proporcionalidade, ela não deve ser aplicada, como eu falei para vocês, essa tabela já não é aplicada, mas até onde eu sei, há muito tempo já. Nos Estados Unidos já não é faz tempo, mas mesmo em nenhum país ela é aplicada, tá? O conceito de medicina nesse ponto evoluiu. Então até tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil, tá? Dizendo que que uma perda auditiva por si só ela já é considerada suficiente para que a pessoa receba um benefício de auxílio acidente. Ela não precisa ficar completamente surda. É isso que eu queria explicar para vocês. Na verdade, depois dessa súmula, para quem não sabe, vamos dizer assim, ó, tinha bastante decisão no STJ dizendo que né, porque tinha esse tipo de discussão, e dizendo, olha, não tem uma perda na capacidade da audição, mesmo que pequena, então deve ser pago o benefício, tá? Então ela é como se fosse, tem várias decisões nesse sentido, então eles fazem uma súmula, digamos assim. Não tem efeito de lei, mas tem quase, tá? Então o que acontece? O STJ já estava julgando assim, tem aquele artigo de lei que eu mostrei para vocês, certo? Que agora ele já diz também que a pessoa tendo uma redução da capacidade auditiva, ela deve ganhar o benefício, tá? Isso eu acho que é bem interessante, porque muitas vezes a gente não sabe disso, às vezes a pessoa deixa de pedir um benefício porque não ficou completamente surda, felizmente, né? Mas se ela, em virtude do trabalho, ou em virtude de um acidente, ela perder um pouquinho, tá? Então ela e comprovar, claro, com documentos médicos, então ela já faz jus, sim, ao benefício de auxílio acidente. Então, claro, pessoal, hoje a gente está falando de uma atendente de marketing do tribunal, de um processo que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Mas não necessariamente só nesse tipo de caso, nas pessoas que têm uma perda auditiva, elas têm direito. Por exemplo, a gente teve o Réveillon agora há pouco tempo atrás. Se a pessoa, por exemplo, né, às vezes não vou dizer que é comum, mas também não é tão incomum. Às vezes vai lá, solta um foguete do lado de alguém e esse alguém fica meio surdo,
certo? Isso é sim um acidente, tá? Não é um acidente de trabalho, logicamente, a menos que você esteja trabalhando como segurança ou alguma coisa, mas se você tá na praia ou se você tá curtindo o Réveillon ali, se você tava, né? Então, teve esse acidente, então faz jus também a esse tipo de benefício desde que você estivesse pagando o INSS antes, tá? Então, a meu ver, inclusive nesse caso do foguete, eu penso que seja até mais fácil de comprovar, porque é um fato específico, né? A pessoa soltou o foguete, você teve aquele, né? Você ou a pessoa que você conhece, teve aquele estouro e perdeu a audição por causa disso. Eu acho que é até mais fácil comprovar do que uma pessoa que fica anos e anos e anos trabalhando na mesma função e vai perdendo a audição gradativamente. Então, assim, novamente, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, peço que você curta, que você compartilhe, passa para os amigos os vídeos, né? Muitas vezes eles acham interessante também, tá? E já se inscreve na página, fica ligado para a gente poder se encontrar na próxima semana. Então, eu aguardo vocês lá. Um grande abraço.